do WhatsApp que nossa aula já começou. E hoje a gente tem matéria nova. Já estamos gravando a aula. Rodrigo, boa noite. Boa noite, professora. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia com você? Ótimo, graças a Deus. E beleza, então. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos. Gente, Boa noite. boa noite, Aguinaldo. Vou começar a aula de hoje. Eu já estou transmitindo minha tela, vocês estão vendo minha tela? Boa noite. Boa noite. Estamos vendo. Ótimo. Gente, se tiverem dúvida da prova ainda, né, tem um tempinho para enviar. Quem não enviou a prova, até às 11h59, quase meia-noite, pode enviar a prova, tá? Se tiverem dúvida também, pode perguntar no final da aula, se der um tempinho. Mas vamos começar a matéria de hoje, gente. Nós vamos iniciar o módulo 4 da disciplina hoje. A gente vai falar sobre dimensionamento de pilar de concreto armado. Então, a gente já fez dimensionamento de lajes, né? Dimensionamento de vigas, e agora a gente vai para a etapa final da parte de superestrutura, que é o dimensionamento de pilares. Hoje eu vou abordar uma introdução sobre o tema, o que são os pilares. Vamos falar sobre as formulações para dimensionamento de pilar, as etapas que são necessárias, e, por fim, falar sobre o detalhamento das armaduras de pilares, se der tempo. Hoje não vai ter exemplo realizado na aula, porque os pilares têm algumas verificações, e aí tem uma grande quantidade de formulação, já que nas vigas vocês já tinham visto lajes, e viga e laje são elementos submetidos à flexão, então fica mais fácil de dar o passo, continuação, né, da disciplina. Nessa parte de pilares é um pouco diferente, então hoje eu vou apresentar a formulação para dimensionamento, e na aula da semana que vem a gente vai fazer um exemplo. Então, introdução: os pilares são elementos que, juntamente com as vigas e as lajes, compõem a superestrutura da edificação. Então, a gente já viu o dimensionamento de armadura para viga de concreto armado, para laje, e a superestrutura é tudo que está acima do solo, né? As lajes descarregam as cargas solicitantes sobre as vigas e as vigas sobre os pilares. E o pilar faz essa comunicação da superestrutura, que é a parte superior da estrutura, com a infraestrutura, que é a parte das fundações. Pilares são elementos que fazem ligação entre a superestrutura e a infraestrutura, isso é, realiza a transferência dos esforços que atuam na estrutura acima do solo para os elementos que funcionam como fundação e que transferem as cargas para o subsolo. Os pilares recebem a definição de elementos lineares, de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, onde a carga de compressão é predominante. Então, gente, os pilares a gente chama de elementos lineares de eixo reto. Então, ele é um elemento linear por considerar que a seção transversal dele, a área da seção transversal, é pequena em relação ao comprimento. Normalmente estão dispostos na vertical, ao contrário dos elementos que a gente viu até agora, que são elementos dispostos na horizontal, as vigas e as lajes. E normalmente são preponderantes as cargas de compressão, pois das vigas, as cargas vêm das lajes transmitidas para as vigas, e as vigas vão descarregar esses esforços sobre os pilares. E a maioria das cargas que vêm para os pilares são as cargas de compressão, que são cargas perpendiculares à área da seção transversal do pilar. Mas no pilar, além das cargas de compressão, pode ter também carregamento de flexão, devido à excentricidade do carregamento da viga chegando sobre o pilar, que gera uma excentricidade, de momento também, quando a viga está engastada sobre o pilar, a gente considera engastamento aqui, vai chegar um momento atuante sobre o pilar, e esse momento vai causar flexão no pilar. Então, tem que ser dimensionado também considerando esforços de flexão, mas é preponderantemente sob carga de compressão. O conjunto de pilares e vigas são os responsáveis por formar os pórticos da estrutura. Lembram lá de estruturas 1
sistemas aporticados, pórticos, são esses sistemas que formam um quadro, ó. Tem o pilar aqui, uma viga e outro pilar, a gente tem um sistema porticado. Pilares recebem as cargas de cada pavimento e vão acumulando essas cargas andar a andar até chegarem às fundações. Então, ele que é responsável por transmissão das cargas superestrutura para a infraestrutura. A flambagem é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas. São peças em que a área da seção transversal é pequena em relação ao comprimento, que é um caso do pilar, né? Tem a área da seção transversal aqui, ó, muito pequena em relação ao comprimento. E a flambagem ocorre quando essas peças esbeltas são submetidas a esforços de compressão axial. O que é flambagem? A flambagem é essa tentativa de flexão devido à carga de compressão. Então, a peça tende a flexionar. A flambagem acontece quando as peças sofrem flexão transversalmente devido à carga de compressão axial. Para dimensionamento das barras à compressão, como é o caso dos pilares, deve-se levar em conta a flambagem dessas peças. A gente vai ver como que leva em conta a flambagem devido à esbeltez da peça. O cobrimento, no caso de pilar de concreto armado, também é observado de acordo com a NBR 6118. Essas tabelinhas já são de familiaridade de vocês no dimensionamento de lajes e de vigas, a partir da classe de agressividade do ambiente, se é fraca, moderada, forte ou muito forte, eu tenho um determinado cobrimento. Então, para o pilar não é diferente, no pilar de concreto armado, o cobrimento é igual, o cobrimento nominal, né, determinado por norma, é igual ao cobrimento de vigas. Então, por exemplo, para uma classe de agressividade ambiental 1, o cobrimento que tem que ter na armadura do pilar é de 2,5 centímetros. Vamos então para o dimensionamento de pilares. Os pilares em concreto armado são calculados a partir das disposições normativas da NBR 6118. Um dos itens principais está relacionado ao tamanho que os pilares de concreto armado devem ter. Devem ser verificadas as dimensões mínimas desses elementos. Então, um item lá da norma, que é o 13.2.3, determina que a área mínima absoluta definida para a seção transversal dos pilares é de 360 centímetros quadrados. Então, o pilar, eu posso adotar ele, dimensionar ele, desde que eu atenda a essa área mínima. Áreas menores que essa área mínima não devem ser considerados, né? Eu tenho que ter uma área maior que a área de 360 centímetros quadrados. Nesse mesmo item da norma, é indicado que a largura mínima para os pilares deve ser de 19 centímetros, ou seja, a largura na seção da transversal da minha peça, se é uma peça quadrada ou retangular, a largura ali, o meu menor dimensionamento da seção transversal, ou a base, ou a altura, não pode ser menor do que 19 centímetros. Mas sendo admitido em alguns casos o uso da seção com largura entre 19 e 14 centímetros. Nesses casos, né, sendo que 14 centímetros é o mínimo absoluto. Mas para esses casos onde eu adoto um valor de largura do pilar menor do que 19 centímetros, eu tenho que os esforços solicitantes de cálculo devem ser majorados por um coeficiente adicional. Esse coeficiente eu chamo de γN, e a partir da largura do meu pilar, sendo menor que 19 centímetros, por exemplo, 18 centímetros, eu vou ter um valor de γN, que aqui no caso é 1,05 para 18. E aí, a partir do tamanho que eu vou diminuindo a minha largura, eu vou aumentando esse coeficiente de majoração dos esforços solicitantes para levar a minha estrutura a dimensionamento a favor da segurança. Então, esses valores de gama, gente, são valores são fatores de segurança utilizados a partir de desenvolvimento de experimentos realizados por pesquisadores da engenharia civil em laboratório, onde eu chego num coeficiente aproximado para dimensionamento da estrutura a favor da segurança. Então, aqui, gente, só para relembrar, a largura mínima é 19 centímetros,
mas eu posso, em alguns casos especiais, utilizar entre 19 até 14 centímetros, desde que eu leve em consideração esse coeficiente adicional de majoração para o cálculo do esforço solicitante. Conhecida a seção transversal do pilar, né, respeitando o mínimo lá da área mínima, a largura mínima do pilar, eu posso passar para o dimensionamento. Deve ser verificada a esbeltez do elemento estrutural para o dimensionamento. Lembra que eu falei que a flambagem é um fator preponderante para o dimensionamento de pilares? A flambagem vai estar embutida aqui na esbeltez do elemento. Quanto mais esbelto o meu elemento, mais susceptível à flambagem ele é. Mais ele pode flexionar devido à carga de compressão. Então, eu vou verificar a esbeltez e, em função dessa esbeltez, o pilar pode ser calculado por diferentes métodos. Para conhecimento do índice de esbeltez, que eu estou chamando aqui de lambda, eu aplico essa equação aqui, ó, onde o índice de esbeltez lambda é igual a LE, que é o comprimento de flambagem, que é o comprimento do meu pilar, dividido por I, que é o raio de giração da seção geométrica do pilar. Mas, no caso de seções de pilar de seção quadrada ou pilar de seção retangular, que ocorre na maioria dos casos, que são os mais utilizados, o índice de esbeltez ele pode ser simplificado por essa fórmula aqui, ó, onde lambda, que é o índice de esbeltez, é igual a 3,46 vezes o comprimento de flambagem LE do pilar, que é a altura do pilar, o comprimento dele, né, vertical, dividido por H, que é a dimensão do pilar retangular na direção considerada. Então, a esbeltez ela vai depender desse H. A seção transversal do meu pilar eu tenho uma altura e uma base. A H pode ser tanto a altura quanto a base. A gente vai verificar a esbeltez nas duas direções, na direção da seção transversal X e Y. Porto e Fernandes definem a classificação dos pilares em função do índice de esbeltez como sendo o seguinte: se o índice de esbeltez lambda for menor ou igual a 35, o pilar é considerado curto. Se lambda for maior que 35 ou menor ou igual a 90, são pilares medianamente esbeltos. Para lambda maior que 90 e menor ou igual a 140, são pilares esbeltos. E quando o índice de esbeltez lambda é maior do que 140 e menor ou igual a 200, são pilares muito esbeltos. Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200. Apenas no caso de elementos pouco comprimidos, a área da seção transversal do pilar, que é o AC, que o índice de esbeltez pode ser maior do que 200. Ou seja, normalmente o índice de esbeltez tem que ser menor ou igual a 200. Se a força de compressão for menor do que o valor calculado por essa fórmula, aí eu posso considerar pilares com índice de esbeltez maiores que 200. Para o cálculo dos pilares em concreto armado, devem ser conhecidos os efeitos que ocorrem nesses elementos, pois desse conhecimento é possível avaliar a estabilidade do pilar que o pilar vai ter. Nesse caso, observa-se a existência de efeitos de primeira e de segunda ordem. Mas o que são esses efeitos de primeira e segunda ordem? Os efeitos de primeira ordem são utilizados no cálculo da estrutura em sua configuração geométrica inicial não deformada, sendo a análise tradicional do cálculo de uma estrutura. Ou seja, eu tenho aqui uma estrutura, eu considero o pilarzinho retinho, tem cargas atuantes nela. Então, na análise de primeira ordem, eu considero que a estrutura não se deforma. Então, a carga vai ser sempre uma estrutura não deformável. Os efeitos de segunda ordem são efeitos considerados em uma análise em que se considera a estrutura na posição deformada. Ou seja, para a análise de segunda ordem, eu considero que após a aplicação dessas cargas atuantes, a estrutura se deforma e essas cargas continuam atuando na estrutura, que é o que acontece na realidade, né? Eu tenho uma carga, a estrutura dá uma deformadinha, não perceptível a olho nu, mas essa carga continua atuando na estrutura deformada. Contudo, nem sempre os esforços de segunda ordem precisam ser considerados, que é uma análise mais complexa um pouco, pois depende da esbeltez limite de cada pilar.
Os valores calculados para a esbeltez dos pilares devem ser comparados com a esbeltez limite, que é o lambda 1, que a gente vou mostrar no próximo slide como que calcula. Esforços de segunda ordem devem ser considerados ou não considerados. De acordo com a norma brasileira, no item 15.8.2, os esforços locais de segunda ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez da peça, do pilar, for menor do que o índice de esbeltez limite, que é o lambda 1. Então, se lambda é menor do que lambda 1, eu não preciso fazer análise de segunda ordem para essa peça. Se o lambda for maior do que o lambda 1, aí eu preciso analisar essa peça como se fosse com esforços de segunda ordem. E como que calcula esse limite, essa esbeltez limite, lambda 1? O valor da esbeltez limite depende da excentricidade relativa de primeira ordem, que é o valor de E1 sobre H, das vinculações do pilar e da forma do diagrama de momento fletor. Mas, basicamente, é o seguinte, lambda 1 é calculado por essa fórmula aqui, 25 mais 12,5 vezes E1 sobre H sobre alfa B, onde alfa B é um parâmetro de instabilidade que vai ser calculado nos próximos slides. E1, gente, é a excentricidade de primeira ordem e é obtido de acordo com o tipo de carregamento, se eu tenho excentricidade ou não. Por exemplo, se eu tenho um pilar onde está chegando apenas carga concentrada no meio do centroide da peça, por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, o centroide da peça passa na metade da altura e na metade da largura, né? Se a carga, só tenho carga de compressão nesse pilar, e no meio desse centroide, aplicado no centroide, não tem um momento fletor aplicado, então o valor de E1, da excentricidade E1, é igual a zero. Então, esse termo aqui fica igual a zero. Se eu tenho a carga N, uma carga de compressão N aplicada a uma distância A do centro de gravidade da peça, olha, o centro de gravidade da peça é bem aqui no centro, então eu estou aplicando a carga a uma excentricidade A. Mas eu não tenho um momento fletor aplicado chegando aqui nesse pilar. A excentricidade E1 vai ser a própria distância A aqui da carga aplicada de compressão até o centroide da peça. Se a carga de compressão está sendo aplicada no centroide da peça, essa carga N, tá bem aqui no centro, mas eu tenho um momento fletor aqui, ó, chegando no pilar, devido à viga, chegando com alto momento fletor ali. Então, eu tenho excentricidade devido a esse momento fletor. Essa excentricidade E1 vai ser igual ao valor do momento dividido pela carga de compressão. E eu tenho essa última opção aqui, onde eu tenho uma carga de compressão chegando aqui excêntrica, fora do meu centroide da peça, e eu tenho um momento fletor chegando também aqui no meu pilar. Nesse caso, eu tenho que a excentricidade é igual à distância da carga de compressão aplicada em relação ao centroide, a distância A, mais a relação do momento sobre a carga N de compressão. Dependendo do posicionamento do pilar na estrutura, os pilares eles podem ser classificados como pilares internos, pilares de borda ou pilares de canto. Os pilares internos são aqueles onde eu tenho as vigas contínuas passando de um lado para o outro do pilar. Ó. Eu tenho uma viga contínua, passa sobre o pilar, e ela continua depois do pilar, nas duas direções. E no pilar de borda, eu tenho uma viga contínua passando no pilar e uma viga não contínua, ou seja, essa viga aqui, nessa direção, ela chega e morre no pilar. Então, eu tenho um pilar de borda nesse caso. Ele tem viga contínua numa direção e na outra direção ele não tem viga contínua. E o pilar de canto, eu não tenho viga contínua em nenhuma direção. Então, eu só tenho viga chegando e morrendo nele. Nós iremos abordar aqui nos cálculos de dimensionamento apenas pilar interno, que é o pilar com as vigas contínuas, e pilar de borda, onde eu tenho viga contínua indo de uma direção e na outra direção tenho viga não contínua. Qual que é a diferença desses pilares no dimensionamento? Os pilares internos, os momentos que as vigas transmitem nesse pilar interno, que é esse aqui, ó, para esses pilares são muito pequenos. O momento, então, chegando a viga aqui nesses pilares são muito pequenos
e, em geral, podem ser desprezados. Quando os vãos das vigas adjacentes ao pilar forem muito grandes entre si, ou quando houver significativa diferença no carregamento dos vãos, ou seja, se eu tenho um vão muito maior do que o outro da viga aqui chegando de uma direção em relação à outra, ou se o carregamento dessa viga é muito maior do que o dessa aqui do lado, pode ser necessário considerar os momentos transmitidos da viga para o pilar. Dessa forma, um pilar interno está em situação de projeto de compressão concentrada normalmente, ao menos que, por razões construtivas, a força de compressão não atue no eixo do pilar. Então, se não tiver momento de grande valor chegando aqui no pilar devido a essas vigas, ou a carga chegar não concentrada, excêntrica, né? Esse pilar vai ser dimensionado apenas com carga de compressão, mas pode ser também dimensionado com carga de compressão e momento fletor, gerando flexão. Nos pilares de borda, nesse caso, os momentos são transmitidos das vigas, os momentos transmitidos das vigas devem ser considerados em uma única direção. Ou seja, por exemplo, essa viga contínua aqui, normalmente o momento de uma viga anula o momento da outra viga aqui do lado, então não transmite viga para o momento pupilar. Quando a viga chega e morre no pilar, eu tenho a transmissão de momento para esse pilar. Nas vigas contínuas, normalmente não, mas as vigas que chegam e morrem, eu tenho transmissão de momento. Dessa maneira, nesses pilares de borda, eu tenho que calcular o pilar, um projeto é feito com flexão normal composta do pilar, onde eu tenho carga de compressão centrada e momento fletor em uma direção, que é a direção do pilar, da viga chegando aqui no pilar, que seria a viga que morre no pilar. Para os pilares de canto, eu tenho a situação da flexão oblíqua composta, ou seja, nesses pilares eu tenho momento fletor chegando da viga em uma direção e da viga da outra direção. Então, aqui eu tenho momento fletor em duas direções, vamos considerar numa direção X e numa direção Y. Então, por isso a flexão que ocorre nesses pilares de canto é uma flexão oblíqua composta, em duas direções, já que devem ser considerados os momentos transmitidos por ambas as vigas que terminam nesse pilar de canto. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de chegando uma carga não centrada no pilar, ó, o centroide está aqui, e aqui eu tenho uma carga excêntrica chegando na direção de Z e na direção de Y. Ou seja, eu tenho um momento gerando nas duas direções, em Z e Y, que gera uma flexão oblíqua composta. O valor da esbeltez limite, que é o lambda 1 lá, que a gente compara com o valor da esbeltez lambda, ele deve ser compreendido dentro de um intervalo, que é lambda 1 tem que ser maior ou igual a 35 ou menor ou igual a 90. O valor de alfa B, para o cálculo do lambda 1, deve ser obtido conforme estabelecido a seguir. Então, o alfa B vai depender de alguns fatores. Para pilares biapoiados, que são pilares rotulados nas duas, em cima e embaixo, né? E que não tem cargas transversais, que são cargas horizontais chegando, eu calculo o alfa B por essa fórmula aqui, ó. Alfa B igual a 0,60 mais 0,4, que multiplica MB sobre MA, onde eu tenho que alfa B tem que ser maior ou igual a 0,4 e menor do que 1. Um momento MA é o maior momento absoluto ao longo do pilar biapoiado. E o momento MB é o outro momento que é tomado como sinal positivo quando traciona a mesma face de MA ou sinal negativo quando está comprimindo. A gente vai ver isso mais facilmente, o que é MA e MB no exemplo, fica mais fácil de entender. Para os pilares biapoiados, que a gente tem cargas transversais, horizontais, eu tenho um pilar aqui, e tenho cargas transversais chegando ao longo do comprimento do pilar, eu tenho, então, que alfa B é igual a 1. Para pilares em balanço, que são pilar que é engastado embaixo e ele em cima ele é livre, eu calculo alfa B como sendo igual a 0,8 mais 0,2, que multiplica MC sobre MA, onde eu tenho que o alfa B tem que ser maior ou igual a 0,85 e menor ou igual a 1.
IMA é o maior momento de primeira ordem no engaste, que é exatamente no engaste desse pilar em balanço, e MC é o momento de primeira ordem no meio do pilar em balanço. Para os pilares biapoiados ou em balanço com momentos menores que o momento mínimo, que é o cálculo do momento mínimo é por essa fórmula aqui, eu tenho que considerar, então, que αB é igual a 1. O momento mínimo, gente, é considerado como sendo a carga de compressão, a força normal solicitante de cálculo de compressão, que é o NSD, multiplicado por 0,015 mais 0,03 vezes H, onde H é a altura total da seção transversal na direção considerada. H pode ser a base ou a altura da seção transversal do meu pilar, se for um pilar retangular. E eu entro com o valor aqui de H em metros, o que vai me dar um dimensionamento desse momento mínimo em unidade de força vezes metro. Então, atenção ao entrar com o valor de H aqui nessa fórmula, tem que entrar com valor em metros. Os esforços de segunda ordem devem ser considerados quando o índice de esbeltez superar o valor da esbeltez limite, quando lambda for maior do que lambda 1. Nesse caso, alguns métodos são utilizados para a consideração desses efeitos de segunda ordem. O dimensionamento dos pilares com consideração dos efeitos de segunda ordem pode ser realizado pelo método geral, apenas para esbeltez maior do que 140, ou por métodos aproximados. Aqui, gente, no curso, a gente vai abordar o método do pilar padrão com curvatura aproximada para análise desses pilares, onde eu preciso analisar os efeitos de segunda ordem, que são pilares com esbeltez maior que a esbeltez limite, sendo esse método de simples aplicação manual para o dimensionamento. De acordo com a norma brasileira, o método do pilar padrão com curvatura aproximada pode ser empregado apenas para pilares com esbeltezes de até 90. Então, lambda 1 tem que ser menor ou igual a 90. Tem que ter seção constante para empregar esse método, armadura simétrica e constante ao longo do eixo. Então, em que consiste esse método? Esse método eu preciso calcular aqui a curvatura da seção crítica, que é essa relação de 1 sobre R, por meio dessa equação, para depois fazer o cálculo aqui do momento atuante devido às análises de segunda ordem. Então, o cálculo da curvatura da seção crítica é calculado por essa fórmula aqui, ó, onde eu levo em consideração H, que é a dimensão do pilar na direção que eu estou considerando, pode ser a base ou a altura. Eu levo em consideração também o valor de V, que é uma força admissional, calculado por essa fórmula aqui abaixo, que eu vou explicar. E essa curvatura da seção crítica tem que ser menor ou igual a 0,005 sobre H. Então, o V, que é a força normal admissional, é a relação da força solicitante de cálculo de compressão dividido pela área do concreto da seção transversal, vezes o FCD, que é a resistência do concreto de cálculo. E, para esse caso, então, eu consigo calcular o momento devido à análise de segunda ordem como sendo esse MD TOT, que é igual a αB vezes o momento 1DA, que é o valor do cálculo do momento de primeira ordem, que pode ser o momento A, mais NSD vezes LE, que é o comprimento de flambagem elevado ao quadrado sobre 10, vezes a relação de 1 sobre R, que é a curvatura na seção crítica, e o momento meu de segunda ordem, da análise de segunda ordem, que é o MD TOT, ele tem que ser maior ou igual ao momento de primeira ordem. Bastos indica que tanto o momento de primeira ordem como o momento de segunda ordem devem ser adotados como sendo maior ou igual ao momento mínimo, que é o momento que a gente calculou nessa fórmula aqui, ó, momento mínimo. O cálculo da armadura agora pode ser considerado através de ábacos. A gente pega, então, o valor desse momento de segunda ordem para fazer o cálculo da armadura.
Então, para o uso desses ábacos, é necessário conhecer o valor da força normal admissional, que a gente já calculou nessa fórmula aqui do V, ó, que é a força normal admissional. E a gente também tem que calcular, saber o valor do momento fletor admissional, que é esse μ aqui, ó. μ é igual ao momento fletor de segunda ordem, que é o MD TOT, dividido por H, vezes a área do concreto da seção transversal AC, vezes o FCD, que é a resistência do concreto à compressão. Então, em função desses dois valores, do V e do μ, a gente pode calcular a taxa de armadura, que é utilizada para calcular a quantidade de armadura do pilar. No caso de um pilar com armadura utilizando o aço CA50, a gente pode calcular a área de armadura como sendo W vezes a área AC vezes FCD sobre FYD. Só que esse W é determinado no ábaco, que é esse ábaco aqui, ó, gente. A partir do valor de μ calculado, que é o momento fletor admissional, e o V, que é a força admissional, eu posso cruzar esses valores e achar o valor de W aqui, ó, que tem várias curvas. W igual a 0,2, 0,1, 0, enfim. E aí, com esse valor de W, eu consigo calcular minha taxa de armadura, minha área de armadura AS, para o pilar. Isso tudo para armaduras longitudinais do pilar, que são as armaduras ao longo do comprimento, que são as que são necessariamente que vão absorver os esforços, ajudar o pilar nos esforços resistentes de compressão e flexocompressão, no caso de atuantes momentos fletores no pilar. Então, após o cálculo da quantidade de armadura, sabendo o valor de AS, é possível definir a quantidade do diâmetro, a quantidade de barras e o diâmetro dessas barras que vão ser utilizadas. A gente vai utilizar aquela mesma tabela, que é essa tabela aqui, ó, que vocês já conhecem, que eu utilizei para vigas, né? E a partir da área de aço aqui, por exemplo, se eu achei uma área de aço de 5 centímetros quadrados, eu vou adotar, por exemplo, 4 barras com diâmetro de 12,5 milímetros. Então, essa tabela vocês já sabem usar, a gente vai usar ela também para determinar quantas barras e o diâmetro dessas barras, nos pilares das barras longitudinais, a partir da área de aço. Algumas coisas também têm que ser definidas. A armadura longitudinal, que é a armadura ao longo do comprimento do pilar, deve ser maior ou igual a 10 milímetros. Então, o menor valor que eu posso utilizar para armadura longitudinal de pilar é de 10 milímetros. E essa armadura tem que ser menor ou igual à relação de 1/8 da menor dimensão da seção transversal do pilar. Ou seja, se eu tenho entre a base e a altura, eu vou pegar a menor dimensão dessa seção transversal, vou substituir aqui como sendo H mínimo, e o diâmetro da bitola da minha armadura longitudinal tem que ser maior do que 10 milímetros e menor do que essa relação de H mínimo sobre 8. Também temos que fazer a taxa de armadura mínima, comparar com a armadura mínima. A taxa mínima absoluta é de 0,4% da área da seção transversal do pilar. Então, a área mínima, eu posso calcular como sendo 0,15 vezes a carga de compressão solicitante de cálculo, dividido pelo FYD. Sendo que esse valor da área mínima tem que ser maior ou igual a 0,004 a área do concreto, que é a AC. Se esse valor der menor do que isso, eu uso o valor de 0,04% de AC. A taxa de armadura, gente, a taxa de armadura máxima, essa é a taxa de armadura mínima. A taxa de armadura máxima absoluta permitida pela norma é de 8% da área do pilar. Deve-se considerar, inclusive, esse valor para a sobreposição de armadura na região de emendas por transpasse das armaduras. Ou seja, nessas regiões onde eu tenho que fazer a emenda por transpasse da armadura, eu tenho que considerar também que a área máxima de armadura é igual a 8% da área da seção transversal do pilar.
Nesse caso, a gente tem que considerar, então, nessas regiões de transpasse, a taxa no valor de 4% do lance inferior, chegando da armadura inferior, e 4% do lance superior, totalizando a taxa máxima absoluta de 8%. Então, a área de armadura máxima é igual a 0,08, que seria igual a 8%, né? Da área AC, que é a área da seção transversal do pilar. Devem ser alojadas uma barra em cada vértice de pilares com seção poligonais e pelo menos 6 barras ao longo do perímetro em pilares circulares. Então, o mínimo de quantidade de barra, por exemplo, para um pilar retangular ou quadrado, gente, é 4. É uma em cada vértice aqui. Inclusive, também para o transpasse aqui do meu estribo, para fixação do estribo. E no caso dos pilares circulares, o mínimo de barras longitudinais que devem ter, são barras ao longo do comprimento, né? São 6 barras. O espaçamento mínimo livre entre as faces das armaduras longitudinais deve ser igual a... Então, o espaçamento mínimo entre as faces, que não é o eixo, né? A face da barra longitudinal é de 2 centímetros. Então, esse espaçamento mínimo tem que ser maior ou igual a 2 centímetros. O diâmetro da barra longitudinal ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. O espaçamento máximo entre as barras também deve ser observado. Então, o espaçamento máximo entre as barras vai ser 40 centímetros ou 2 vezes a dimensão que eu estou considerando da seção transversal, a menor dimensão, H mínimo. Para armaduras transversais, a gente então fez o dimensionamento, tudo que eu falei até agora foram para as armaduras longitudinais, que são aquelas que vão estar ao longo do comprimento do pilar, que são as mais importantes de dimensionamento. As armaduras transversais, elas não são calculadas. A gente, nas vigas, a gente calcula, né? Aqui nos pilares, a gente não calcula a armadura transversal. Mas a gente adota, né? Que vão ser os estribos. Pode falar. Nas vigas, no caso, a longitudinal, longitudinal já está falando, é o próprio nome, é ao longo da viga, né? Isso, é ao longo do comprimento da viga, né? Se a viga é um elemento horizontal, a armadura longitudinal, ela está horizontal. No caso do pilar, como o pilar ele é vertical, é ao longo do comprimento do pilar. Então, a armadura longitudinal de pilar, ela está na vertical. Uhum. Então, gente, no caso das armaduras transversais, os estribos dos pilares, a gente não calcula, a gente só vai adotar. Então, a gente não pode... O que é o limite aqui, né? Não é permitido o uso de diâmetro para essas armaduras transversais, os estribos de pilares, menor do que 5 milímetros, ou 1/4 do diâmetro da barra longitudinal. Então, eu tenho que pegar o valor entre 5 ou 5 milímetros, ou o diâmetro da armadura longitudinal dividido por 4. É o maior desses valores aqui. O espaçamento das barras transversais dos estribos, espaçamento entre estribos nos pilares, deve ser definido como sendo o menor valor entre 20 centímetros, a menor dimensão da seção transversal do pilar, né? Ou a base ou a altura do pilar, o valor menor na seção transversal da dimensão do pilar, ou 12 vezes o diâmetro longitudinal da barra longitudinal do pilar. Então, isso aqui é para espaçamento, e isso aqui é para determinar o diâmetro do estribo do pilar. Então, por fim, gente, aqui eu vou mostrar como que faz o detalhamento, mostrar mais ou menos como que a gente vê na planta de estruturas, né? Para caso de especificações de pilares. A gente viu para viga, para laje. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui a gente tem, ao longo do comprimento, as cotas. Eu tenho uma altura aqui, ó, em relação ao terreno, de 10 centímetros. Depois aqui eu tenho 2,90 metros,
5,70 até 8,50. Então, ao longo desse comprimento, eu vou tendo vou tendo os meus pilares, né? Que vão ser os responsáveis para a transmissão de carga de viga para o pilar e do pilar para a fundação. Então, aqui eu tenho as dimensões representadas, ó. Eu tenho a dimensão do meu pilar, ele tem uma altura, por exemplo, esse aqui. Entre a cota de 10 e de 2,90, eu tenho um pilar de dimensão de 35 por 20. E aqui eu tenho a representação do estribo desse pilar, ó. Então, eu tenho, chamando esse estribo, essa armadura de N4. Aqui tem a quantidade de estribos distribuídas ao longo dessa altura, que vai da cota 10 até a cota 2,90. E o espaçamento desses estribos, ó, com espaçamento de 20 centímetros. E também aqui o diâmetro do meu estribo, que nesse caso aqui é de 6,3. Aqui eu tenho o comprimento total de cada estribo. E aqui eu tenho as armaduras longitudinais representadas, ó. Eu estou chamando de N1, aqui eu tenho a armadura N2. Então, e aqui eu tenho o transpasse dessas armaduras, de um andar para o outro para fazer a ligação dos pilares, né? Tem um transpasse mínimo determinado por norma, a gente não vai dar tempo de verificar aqui na disciplina. Então, aqui tem o transpasse de uma armadura para outra, de um pilar com o outro, né? Para a emenda dos pilares. Aqui no outro pilar de cima também tem uma seção menor, nesse caso, e nesse outro andar, o estribo representado. Aqui a armadura longitudinal representada, a quantidade de armaduras, ó, 4, no caso de um pilar retangular, o quadrado, o mínimo é 4 armaduras longitudinais, viu, gente? Tem que ter uma em cada vértice, pelo menos. Então, quando for verificar lá naquela tabela de armaduras, ó, deixa eu voltar lá para vocês lembrarem. Quando for verificar na tabela de armadura, tem que pelo menos pegar 4 barras. Pelo menos. Então, pode ser 4 para frente aqui. E o diâmetro mínimo do pilar da armadura longitudinal é de 10 milímetros. Então, só de 10 aqui para baixo também. Então, minha área de armadura eu vou encontrar, mas eu vou ter utilizar pelo menos 4 barras, que é determinado pela norma, e pelo menos diâmetro de 10 milímetros para frente. Aqui, então, está representado, ó, armadura longitudinal, 4. Estou chamando essa armadura de N4. O diâmetro, representado aqui pela letra Φ, de 12,5 milímetros, ou seja, maior do que 10 milímetros, está tudo ok, né? E aqui o comprimento da minha barra, que aqui, no caso, é 317 centímetros de altura dessa barra longitudinal. E é isso, gente. Basicamente, essa parte de pilar termina aqui as considerações, né, para o cálculo. E na semana que vem a gente vai fazer exemplo. Vocês têm dúvida quanto ao conteúdo? Eu queria tirar uma dúvida mais sobre viga. Tá, beleza. A gente vai tirar aqui no final da aula. Gente, só tenho alguns avisos aqui antes de encerrar a aula. Eu vou soltar uma lista de exercícios para vocês hoje no Siga. E não é para entregar essa lista de exercício, não. Ela vai ser uma lista de exercício com questões de múltipla escolha, a partir do que a gente viu aqui da aula de pilar. Então, o limite, qual que é a área mínima da seção transversal de um pilar, essas coisas que a gente viu abordando na aula de hoje. Então, não tem que entregar essa lista. Ela vai servir para vocês para prepará-los para o questionário 1. Esse questionário 1 vai ser essas questões de múltipla escolha da lista, sabe? Pode estar em ordem diferente, tá? A letra A da lista pode ser a letra C do questionário. Então, atenção na hora de responder os questionários. Esse questionário 1 vai valer 15 pontos, ele vai ser disponibilizado amanhã no Siga para vocês. E vocês têm até a quinta-feira da semana que vem para responder ele. Vai estar disponível, o questionário vocês já sabem, vocês respondem pelo Siga, lá marca a resposta correta de múltipla escolha. Mostra se acertou, se errou. Eu vou dar 2 tentativas para resolver, tá?
Então, não desperdicem o tempo também. Tem tempo limite para resolver. O conteúdo do questionário vai ser baseado nas perguntas de múltipla escolha da lista de exercícios de fixação e é o conteúdo de dimensionamento de pilar de concreto armado. E aí, na semana que vem, a gente faz um exercício sobre pilares e aí eu solto a prova de pilar também para a gente encerrar a pontuação e tudo. Aí vai faltar aqueles 20 pontos que a gente vai fazer a média, né? Já combinado. Certinho, gente? Alguma dúvida sobre questionário, pontuação? Achei melhor ser questionário para ficar mais fácil do que dar a lista de exercícios para vocês me entregarem. Questionário, as questões estão bem facinhas, tá? Gente, alguma dúvida, então, quanto à prova? O questionário vai ser no SIGA? Vai ser no SIGA, igual E vai tem. ser quantos dias? Até quinta-feira da semana que vem para responder. Não, e É esse dia outro, 27. e esse outro que você falou que você vai... é que esse não vai entregar, não, esse você só vai preencher ele, né? A lista de exercícios de fixação é o questionário para vocês estudarem antes de fazer o questionário. Vocês vão chegar no questionário e só olhar assim, é essa a resposta, para não perder tempo. Porque eu sei que a internet, gente, você está respondendo questionário lá, pode cair, pode dar sua página não carrega, aí vocês perdem, né, o questionário. Então, a lista de exercícios vocês fazem para responder o questionário na hora só, tem que conferir, não adianta marcar letra A, não. A1 é letra A, não. Vai estar embaralhado, tá? Então, olha a resposta certinho, lê a questão, o enunciado, e marca a resposta correta, tá? Fechou, gente? Quanto ao questionário, alguma dúvida, eu vou deixar amanhã para vocês o questionário disponibilizado, tá? Hoje é para vocês entregarem a prova até o fim da noite. A prova é até às 11h59, tá? Dúvida quanto à prova? Alguém tem dúvida? Eu tenho dúvida, eu fiquei, assim, meio um pouco confusa naquela parte de... deixa eu ver que eu tô com ela aqui na mão, peraí. Onde que eu parei? Naquela parte que você coloca a ancoragem da viga, aí que lá eu não entendi o 7. É padrão aquilo? Ah, sim. É a ancoragem dos estribos. O valor 7 é padrão. É sempre 7, independente de diâmetro, de tudo. É a ancoragem do estribo, a da armadura transversal. Entendi. Gente, tem mais alguma dúvida? Quem não tiver dúvida também está dispensado da aula, gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Amanhã nós temos aulas de saneamento, tá? Aguardo vocês. Conto com a presença de vocês na aula de saneamento amanhã, viu? Tá bom. Valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa prova para quem vai terminar a prova ainda. E até amanhã. Alô.